Olá, eu sou o professor Rui Lima, das aulas de Matemática Plus da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. Esse é um vídeo sobre a semana 14, especificamente é a aula de número 41 de Matemática Plus, em que estamos estudando a geometria analítica e iremos dar continuidade agora aprendendo a distância entre dois pontos. Já estudamos, por exemplo, o ponto divisor, especificamente o ponto médio. Como é que a gente encontrava o ponto médio? Fazia a média das abscissas para encontrar a sua abscissa e a média das ordenadas para encontrar a sua ordenada. Agora a gente vai estudar distância entre dois pontos. Se você tiver um segmento com extremidades nos pontos A e B no plano cartesiano, como é que você encontra a distância entre esses dois pontos? Essa distância é calculada pelo Teorema de Pitágoras. É uma consequência do Teorema de Pitágoras, que nesse triângulo que você está vendo aqui, basta que você aplique o Teorema de Pitágoras. Você vai ter a variação de x aí na horizontal e a variação de y na vertical como sendo as medidas dos catetos. Aí basta aplicar o Teorema de Pitágoras, que vai ser a distância, vai ser a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo, em que você vai obter essa expressão. E para encontrarmos essa expressão, basta nesse triângulo retângulo aplicarmos o Teorema de Pitágoras para encontrar a distância entre os pontos A e B. Aqui nós temos, por exemplo, y2 menos y1, a variação de y como sendo a medida desse cateto. E aqui x2 menos x1. Se aplicarmos o Teorema de Pitágoras aqui, nós iremos obter o seguinte: o quadrado da hipotenusa, ou seja, a distância entre os pontos A e B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. y2 menos y1 ao quadrado. Então, eu vou dizer que a distância entre os pontos A e B vai ser a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a distância entre os pontos A e B. Uma pergunta que poderia surgir era: Rui, será que isso aqui, por estar ao quadrado, ele pode sair da raiz quadrada? Não. Só se fosse um produto é que poderíamos fazer isso. Ok? Então, essa é uma das expressões mais importantes, mais usadas da geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Agora, na sequência, nós iremos fazer um exemplo, que eu tenho o ponto A, que tem coordenadas 1, menos 1, e tenho o ponto B, que tem coordenadas 4, menos 5. E o meu objetivo é encontrar a distância entre os pontos A e B. O que é que a gente faz? Eu posso dizer que a distância entre os pontos A e B, eu já vou escrever assim, é a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado, a raiz quadrada disso. Então, nós podemos fazer 1 menos 4. Rui, tanto faz fazer 1 menos 4 ou 4 menos 1? Sim. Por qual motivo? Porque quando você passa de 1 menos 4 para 4 menos 1, você está mudando o sinal. Mas ao elevar ao quadrado, não vai manter o mesmo sinal, nunca vai ser negativo. E agora, menos 1, menos 5, não é verdade? Essa é a variação de y. Menos 1, menos 5. Então, aqui vai dar menos 3 ao quadrado, que dá 9.
E aqui vai dar menos 1 mais 5, dá menos 1 mais 5 dá 4, que ao quadrado dá 16. Que ao quadrado dá 16, que vai dar a raiz quadrada de 25, que é 5. Que bastava você aplicar Pitágoras aqui, que você teria aqui um cateto medindo 3, esse medindo 4, e esse é um dos triplos pitagóricos mais famosos, é ou não? Que é o 3, 4, 5. Exemplo 1. A distância entre os pontos MN no plano cartesiano é qual? Como é a distância entre dois pontos? É raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, nós vamos ter que a distância entre os pontos MN é 4 menos 1, a variação de x ao quadrado, mais menos 5, menos 7 ao quadrado. Ok? Então, vamos ter. Só um detalhezinho. Aqui está com um errinho de digitação. Esse ponto M, ele não é assim. Vamos trocar esse ponto M esse ponto N pelo ponto de coordenadas menos 1, 7, ok? Ó, menos 1, 7. Aqui seria menos 1. Então você vai ter 4 menos menos 1, 4 menos menos 1, aqui é mais 1. Isso vai ser 5 ao quadrado dá 25, menos 12 ao quadrado dá 144. Vai ficar a raiz quadrada de 169, que é 13, cuja resposta está na letra B. Só mais uma vez, reforçando aqui, que existe um erro de digitação, aqui era menos 1, e a gente tem que trocar as coordenadas do ponto M aí. Não é 1, 7, e sim menos 1, 7. Exemplo 2. Um ponto material P tem as seguintes coordenadas: menos 2 mais t e 4t sobre 3 mais 2. Aí ele diz que esse ponto P ele se desloca em função do tempo t. Então, é em função dessa variável t. O que é que ele diz? Calcule a distância pelo móvel material entre A, que é t igual a 0, e B, que é t igual a 6. Quando fizermos t igual a 0, vamos obter o ponto A. Então, basta colocar t igual a 0 aqui. Então, vamos ter menos 2 mais 0. 4 vezes 0 sobre 3 mais 2. Esse vai ser o ponto de coordenadas menos 2, 2. Esse é o ponto A. Agora, já para o ponto B, eu tenho que fazer t igual a quanto? A 6. E quando a gente faz t igual a 6, a gente vai encontrar as coordenadas do ponto B. Então, vamos ficar menos 2 mais t, menos 2 mais 6. E agora, 4 vezes 6 sobre 3 mais 2. Esse vai ser o ponto B, que tem coordenadas 4. Agora, 6 por 3 dá 2, dá 8, 10. E podemos agora encontrar a distância entre os pontos A e B. Como é que nós encontramos a distância entre os pontos A e B? Não pode esquecer que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, a gente vai ter menos 2 menos 4 ao quadrado mais 2 menos 10 ao quadrado. Isso aqui nós vamos ter menos 6 que o quadrado dá 36 e aqui dá menos 8 que o quadrado dá 64. 36 com 64 dá 100 e a raiz quadrada de 100 é 10. A resposta está na letra E. Exemplo 3.
Seja C uma diagonal do quadrado ABCD, em que A é menos 2 e 3 e C é 0,5. Quando falamos ABCD, essa é a ordem dos vértices, ou seja, são vértices consecutivos. Nós devemos considerar dessa forma, né? Normalmente é isso. Então, primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a distância entre os pontos A e C. Quando eu encontro a distância entre os pontos A e C, pela expressão da distância, que é uma consequência do teorema de Pitágoras, que é raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, nós vamos ter menos 2 menos 0, é ou não? Fazendo a variação de x, mais 3 menos 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4 dá 4 vezes 2. A raiz de 4 é 2 e a raiz de 2 não é exata, deixa assim. Encontramos a diagonal. Mas o que é que a gente conhece? Que quando nós temos um quadrado de lado L, a sua diagonal mede L raiz de 2. A sua diagonal mede L raiz de 2. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Nós vamos usar que se a diagonal é L raiz de 2 e nós encontramos, por exemplo, que a sua medida era 2 raiz de 2, nós vamos ter que a L raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2. Se L raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2, simplifica aqui, né? Esse raiz de 2 e a gente vai ter que L mede 2. Se L mede 2, eu posso achar a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Se é lado ao quadrado, é 2 ao quadrado, que dá 4 unidades de área, cuja resposta está na letra A. Exemplo 4. O triângulo PQR no plano cartesiano de vértices nos pontos P, Q e R é equilátero, isósceles, mas não é equilátero, retângulo, obtusângulo. Então, nós vamos ter o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou fazer um esboço aqui só para a gente ter uma ideia. Assim, eu tenho P que é 0, 0, a origem. Aí tem o Q que é 6, 0. E tem o R que é 3, 5. Então, eu vou encontrar a distância entre esses pontos. Encontrando a distância entre esses pontos, nós podemos primeiro classificar o triângulo quanto aos lados e depois classificarmos quanto aos ângulos. Aqui, ó, a distância de P para Q vai ser a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, 3 menos 0 ao quadrado, na verdade, P para R, mais 5 menos 0 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 9 com 25. Vai dar a raiz quadrada de 34, é a medida desse lado. Já a medida de R para Q vai ser raiz quadrada de 3 menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 0 ao quadrado. Isso vai dar 9 mais 25. Já dá a raiz quadrada de 34. Esse é um triângulo, no mínimo, isósceles já, né? É isósceles. Vai ser equilátero, isósceles. Todo triângulo equilátero é isósceles, se essa medida aqui também for a mesma. Mas aqui vai ficar a raiz quadrada de 6 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Isso vai dar a raiz quadrada de 36, que é 6. Esse é um triângulo que é isósceles, mas não é equilátero, porque ele tem dois lados com medidas iguais. Para classificar o triângulo quanto aos ângulos, nós temos a síntese de Clairaut. Como é essa síntese de Clairaut? É assim.
Se nós tivermos um triângulo que tem lados A, B e C, que tem lados A, B e C, desde que esse lado A seja a maior medida, você vai fazer A quadrado e comparar com a soma dos quadrados dos outros dois lados. Você compara com a soma dos quadrados dos dois lados. Rui, parece o Teorema de Pitágoras. Sim. O Teorema de Pitágoras, ele serve para quando o triângulo for retângulo. Então, se der igual, o triângulo é retângulo. Se der menor, o triângulo é acutângulo. E se der maior, o triângulo é obtusângulo. Obtusângulo. Então, essa é a chamada síntese de Clairaut. Olha o que é que a gente tem aqui. Se eu pegasse isso aqui, elevasse ao quadrado, dava 36. Mas elevando a soma desses dois ao quadrado, ó, vamos fazer 6 ao quadrado, eu quero comparar com quanto? Raiz de 34 ao quadrado, que já dá 34, raiz de 34 ao quadrado. Como isso aqui vai dar 36 e aqui dá 68, é menor. Se deu menor, caracteriza que o triângulo é acutângulo. Se desse igual, era retângulo. E maior era obtusângulo. Então é um triângulo isósceles, que não é equilátero, mas que esse triângulo ele também é acutângulo, se nós quiséssemos classificar quanto aos ângulos. Exemplo 5. Qual o ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares que dista 2 raiz de 2 do ponto 2, 6? Olha, primeiro nós precisamos saber o que vem a ser isso. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu vou até chamar assim, ó, de B13. Por que B13? A bissetriz que está no primeiro e no terceiro quadrante. Olha, bissetriz que está no primeiro e terceiro quadrante vai ser aquela reta que tem que dividir aqui, ó, os quadrantes, esse ângulo aqui que mede 90 graus, em 45, 45. Todo ponto que está sobre a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, ele tem como característica que as suas coordenadas sejam números iguais. Por que, Rui, as suas coordenadas sejam números iguais? Pelo fato desse ângulo ser 45 graus, olha o que é que a gente vai ter. Os pontos que estão na bissetriz são assim, ó, -1, -1, por exemplo. -2, -2. Aí aqui, ó, 1, não é verdade? Aí aqui, ó, 2, 2. E assim sucessivamente, 3, 3. Então, todo ponto que pertence à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, ele tem que ser da forma XX. Ou seja, as coordenadas desses pontos são números o quê? São números iguais. As coordenadas são números iguais. Então, na realidade, eu quero que um ponto que tenha coordenadas x e x, que a distância dele para o ponto 2, 6, seja igual a quanto essa distância? A medida desse segmento é 2 raiz quadrada de 2. Então, vamos fazer a distância entre dois pontos. Como é a distância entre dois pontos? Raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado, mais x menos 6 ao quadrado. Isso é igual a 2 raiz de 2. De imediato, eu já vou pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado ambos os membros, aqui vai sair a raiz quadrada e aqui esse 2 vai ficar ao quadrado e aqui vai sair a raiz quadrada. Elevando ao quadrado ambos os membros,
nós vamos ter o seguinte. Já desenvolvendo esse produto notável, que é x² menos 4x mais 4. Por que, Rui? Porque eu usei que quando nós temos a menos b ao quadrado, isso é, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Na verdade, nós temos esse produtozinho notável aqui, que é o quadrado da diferença. Se fosse mais aqui, aqui também seria mais. Então, dando continuidade, aqui seria quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, quando elevamos ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Então, vai dar 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, ficamos com 2x² menos 16x mais 40 menos 8 dá mais 32 igual a 0. Se dividirmos tudo por 2, vamos ter x² menos 8x mais 16 igual a 0. Se fizermos, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, iremos encontrar como raízes 4 e 4. Esse é o ponto que o x é igual a y, então a resposta é o ponto de coordenadas 4, 4, que está na alternativa C. Exemplo 6. 2 navios navegam pelo Oceano Atlântico. Supostamente em um plano. O primeiro navio, x a velocidade constante de 16 milhas por hora. E y a velocidade constante de 12 milhas por hora. Sabe-se que às 15 horas de um certo dia, exatamente a 72 milhas ao sul, então a gente vai ter que ter uma determinada orientação, não é verdade? Para esse problemazinho. O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Eu tenho o plano cartesiano e a gente sabe que a orientação é o seguinte. Norte, a rosa dos ventos, né? Sul. Beleza? Aqui é leste, à direita, oeste, à esquerda. Então, o que foi que aconteceu aí com esse ponto? O X que tinha essa velocidade aqui de 12 milhas por hora, sabe-se que o Y estava exatamente a 72 milhas ao sul de X. Então, a partir de então, Y navegou em linha reta para o leste. Então, vamos dizer que o X, ele estava aqui, vai ser a referência. E o Y estava a 72 milhas. Então, é como se o Y estivesse ao sul, menos 72 aqui, estava o Y aqui. Aí, veja, 72 milhas ao sul de X. Massa. Então, ele diz, enquanto Y navegou em linha reta para o leste aqui. Nessa direção para o leste. Enquanto que o X navegou em linha reta para o sul. O X veio para cá. Então, às 17 horas e 15 minutos. Primeiro, qual foi a variação de tempo? A variação de tempo foi, eu tinha aí 17 horas e 15 minutos, mas a gente tinha as 15 horas. Então, foram 2 horas e 15 minutos. 2 horas e 15 minutos. Nessas 2 horas e 15 minutos, eu vou dizer que são 2 horas, mas eu vou passar esses 15 minutos para a hora, né? Que dá 1/4. Então, dá 2,25 horas. Por quê? Porque a gente pode achar, por exemplo, o ΔS de X. X tem uma velocidade de 12 milhas por hora. Então, se passaram
2,25 horas, então ele vai andar o quê? 27 milhas. 27 milhas. Já o ΔS de y, como é que vai ser o ΔS de y? A velocidade dele é ao contrário, né? Porque é 16 milhas por hora. Esse é o de y, beleza? E o de x é 16 vezes 2,25. Então vai dar 32 com um quarto, dá 36 milhas. Essas são as distâncias percorridas por x, que tem a velocidade de quanto? De 16 milhas por hora, e y, que tem a velocidade de quanto? De 12 milhas por hora. Sendo que o x, ele veio para onde? Ele estava aqui e veio para o sul, não foi verdade? Ele diz assim, ó, y estava exatamente a 72 milhas ao sul de x e percorreu na direção leste, navegou na direção leste. Então o y andou aqui na direção leste. Quanto foi que ele andou? 27. E o x desceu 36, então é como se ele passasse para menos 36. Então ele quer saber agora qual é a distância entre x e y. Ele quer saber essa medida daqui. Que basta a gente aplicar Pitágoras aqui. Se a gente aplica Pitágoras, eu vou ter que d quadrado é 27 ao quadrado, que é esse cateto, mas eu preciso desse outro cateto. Quanto é esse outro cateto? Se você daqui para aqui é 72 e aqui é 36, é 36. Então, mais 36 ao quadrado. Isso aqui vai ter que d, vai ser, ó, lembra do triângulo 3, 4, 5, né? Aquela tripla pitagórica mais conhecida. Se nós multiplicarmos todo mundo por 9, aí vai ficar quanto? 27, né? Se eu multiplicar por 9, multipliquei por 9, 27, 36 e 45. Então, D é 45 milhas. 45 milhas, porque a velocidade estava em milhas por hora. Então, a resposta aí está na alternativa A. Exemplo 7. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade do telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o digital. Entretanto, colocando os benefícios, uma emissora pretende construir uma nova transmissão que envie sinal às antenas A, B e C, representadas aí. A torre deve estar situada em um local que seja equidistante. Então, eu quero um ponto que esteja à mesma distância desses três pontos. Rui, que ponto é esse? Nós vamos pegar aqui o ponto A, que tem coordenadas 30 e 20. Aí eu tenho o ponto B, que tem coordenadas 70 e 20. Vou pegar o ponto C, que tem coordenadas 50, 60, desculpa, e 50. E eu quero um ponto que esteja à mesma distância desses três pontos. Eu quero um ponto que esteja à mesma distância desses três pontos. Rui, como é que eu vou encontrar esse ponto que está à mesma distância dos três pontos? Vê só. Rigorosamente, a gente vai ter que fazer a distância daqui para aqui, distância daqui para aqui, distância daqui para aqui, e igualar duas delas, porque eu vou ter duas incógnitas, então eu preciso de duas equações. É fácil ver, por exemplo, que nesse caso, é claro que o ponto P, ele também vai ter que estar aqui na metade, ele vai ter que ter a abscissa dele é 50. Mas se a gente não percebesse isso,
não teria problema nenhum. Por exemplo, eu posso encontrar a distância daqui para aqui, e a distância daqui para aqui vai ser x menos 70 ao quadrado, a raiz quadrada disso, mais y menos 20 ao quadrado. A distância aqui, ó, daqui de P para A, de A para P, vai ser x menos 30 ao quadrado, mais y menos 20 ao quadrado. Essa é a distância, ok? E a distância de P para C é x menos 60 ao quadrado, mais y menos 50 ao quadrado. Se a gente faz a distância, agora a gente precisa igualar. Quando a gente iguala esses dois aqui, ó, por exemplo, primeira equação aqui, se eu igualar x menos 30 ao quadrado, mais y menos 20 ao quadrado, igual a x menos 70 ao quadrado, mais y menos 20 ao quadrado. Elevando ao quadrado, a gente já pode até esquecer, né, a raiz quadrada de um lado com do outro. Não é cortar, mas é esquecer, porque eu elevei ao quadrado. Se a gente chega aqui, ó, e desenvolve isso, vai ficar x quadrado menos 60x mais 900. Esse aqui eu não vou nem desenvolver. Por que tu não vai desenvolver, Rui? Porque ele vai simplificar lá. Aqui, ó, x quadrado menos 140x, porque é 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também não vou desenvolver, porque nós vamos simplificar aqui, ó, esse com esse, né? Estava somando, ia para cá subtraindo e iria cancelar. X quadrado também dá para cancelar com x quadrado. Menos 140, quando vim para cá, x vem mais 140x. Mais 140 menos 60 dá 80x. E esse 900 vai para lá, vai dar 4.000. Nós já encontramos que x era 50, como a gente tinha previsto aqui, na verdade. Agora eu preciso achar o y. Para achar o y, eu posso, por exemplo, igualar essas duas aqui. Se a gente iguala essas duas, a gente já tem o valor de x, né? Que eu já vou botar aqui, ó. 50 menos 60 ao quadrado, estou colocando aqui. Mais y menos 50 ao quadrado, ok? Isso é igual a x, que é 50 menos 70 ao quadrado, mais y menos 20 ao quadrado. Então, também, mais uma vez, vou esquecer essa raiz quadrada. Esquece essa raiz quadrada. Aqui vai dar 100, né? Porque dá menos 10 ao quadrado. Aqui dá quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Igual aqui vai dar também 400, né? Porque dá menos 20 ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que é que nós vamos ter? Dá para simplificar, né? Por exemplo, o y quadrado daqui com o y quadrado daqui. Esse menos 40y vem para cá e vai ficar mais, aí fica... Aqui é y, né? Vai ficar menos 60y. E agora, vamos jogar para lá. 800 vem para cá. E aqui... 2.600. Então, vai ficar menos 2.600 menos 600 vai dar 2.600 menos 800 vai dar menos 1.800. Dividindo, eu achei que o y era 30. Então, nós encontramos a coordenada do ponto P, que é qual? 50, 30. Um comentário particular, resposta na letra E, né, em relação a essa questão. Esse foi um problema do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
E claro que ele facilitou colocando esse gráficozinho, mas essa é uma das maneiras gerais de se resolver qualquer caso. Aqui é um caso particular em que esse lado é paralelo a um dos eixos coordenados, por exemplo. Claro que aqui essa reta é chamada mediatriz, que são os pontos que estão à mesma distância. Então, por exemplo, esse ponto está à mesma distância desse. Esse ponto está à mesma distância desse. Quando você pegar esse ponto, a distância daqui são 2 unidades. Aqui também são 2 unidades, mas aqui é mais que 2. Mas quando você pegar, por exemplo, esse ponto, dá para observar que se a gente fosse encontrar, por exemplo, a distância daqui, ó, eu poderia aplicar Pitágoras aqui, na verdade? E esse triângulo daqui, ele seria congruente a esse. Porque é como se fosse 2 unidades, 1 unidade. Cateto, 2 unidades e outra unidade. Aí essa distância seria a mesma que essa. Que também seria a mesma aqui, ó. 2 unidades e 1 unidade. Opa, aqui. Ok? Que seria? Aqui é 1, aqui é 2. 1 e aqui são 2. E aqui são 2. Então, quando você olha para esses 3 triângulozinhos, você vê que eles são congruentes. Então, essa distância era a mesma. Então, esse ponto aqui estava equidistante. Então, era o ponto de coordenadas 50, 30, cuja resposta estava a letra A. Então, existiria essa alternativa de se fazer visualmente.